A paz do Senhor para todos. Sou Felipe Ferraz, da Igreja Batista, em Renovação Espiritual de Penedo, pastoreada pelo meu querido pastor e amigo, pastor Wilson. E estamos aí empenhados, nesse estudo sobre o Apocalipse. Estamos na segunda lição, o arrebatamento dos salvos. E hoje nós vamos continuar aqui falando sobre os milagres do arrebatamento, os fatos adicionais e a conclusão, da segunda lição do estudo do Apocalipse. Então vamos lá. Milagres no arrebatamento. Na narrativa bíblica registra em detalhes grandes milagres que ocorrerão durante o arrebatamento. O principal deles será a presença divina do Senhor Jesus, que descerá do céu. Está lá na 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse vai ser o primeiro milagre. O Senhor Jesus surgindo nas nuvens do céu. Nós não sabemos em que parte do céu ele vai aparecer. E, conforme falou, na primeira lição, vai ser de uma maneira invisível. Somente a igreja é que vai poder contemplar. As pessoas que estão fora da presença de Deus, que vivem uma vida de pecado, que não obedecem à palavra, que não têm o nome escrito no livro da vida, não poderão ver. Esse vai ser o primeiro milagre. O Deus Todo-Poderoso, o divino Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai aparecer em uma dessas nuvens do céu e nós poderemos ir ao encontro dele, para a glória do Senhor Jesus. E temos aqui agora o segundo milagre, a ressurreição. A ressurreição dos mortos será um dos primeiros milagres. Esta é uma doutrina genuinamente bíblica, citada também no Antigo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aí tem vários textos aqui, mas eu acho que eu não vou ler não. Tem Deuteronômio. Vamos ver um do Antigo Testamento e um do Novo, então, Vamos lá, Deuteronômio 12. Podemos ver, que desde os antigos tempos o Senhor já prometera que isso irá acontecer um dia, que isso vai acontecer um dia, Deuteronômio 12, 2. Desculpa, gente, é Daniel. Eu confundo, porque eles vêm de maneira pequena, assim, não vem escrito Deuteronômio, vem só é Daniel. Mas está no Antigo Testamento, mesmo assim. Daniel 12, 2. Aí sim. Certinho. No Antigo Testamento, onde fala,
quando o Senhor Jesus voltar. Só que no Antigo Testamento se falava muito sobre o Messias, mas até então, no Antigo Testamento, ninguém sabia quem era o Messias. O Messias veio a aparecer, né, no Novo Testamento, a partir do livro de Mateus, aonde a Virgem concebe, né, a estrela aparece no céu, os pastores, os reis, os magos, enfim, todos contemplam e vão para adorar o nascimento do Senhor Jesus, que no caso, né, foi por obra do Espírito Santo. E no Antigo Testamento, ninguém ainda sabia o nome dele. Mas vamos ver aqui, né, Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Aqui foi se não me falha a memória, foi o anjo Gabriel, né, que ele veio, né, para falar com ele. Só que ele não ele só conseguiu falar porque Miguel teve que vir guerrear contra o príncipe, né? Principado da Pérsia, que estava bloqueando o caminho de Gabriel vir, porque Daniel estava no propósito firme, estava lá buscando a Deus para saber, né, a resposta que Deus precisava dar a ele. E de repente aparece, né, o anjo Gabriel e fala para ele tudo o que iria acontecer. E essa daqui é uma dessas coisas, né? O anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. E assim, né, ele avisou, né, através do capítulo 12 aqui, ele fala, né, que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, o segundo milagre é a ressurreição dos mortos. Conforme eu falei ontem, o fogo vai dar conta, a água vai dar conta, tudo vai dar conta dos mortos, os cemitérios espalhados nesse planeta Terra todo, tá? Todos ressuscitarão, todos os mortos. Só que uns, né, irão para a vida eterna e outros que vão ressuscitar também é para vergonha e desprezo eterno, ou seja, fogo que não se apagará jamais e o bicho não vai morrer, né? Mas isso só Deus é que vai julgar, né? Só o Senhor Jesus é que vai julgar. Quem morreu com ele, quem morreu sem, ninguém sabe. No último fôlego de vida, só a pessoa e Deus é que sabe ali, né? O que foi feito, se ela não negou o nome do Senhor Jesus, né? Porque no último fôlego eu posso negar e perder tudo, né? Então esse é um dos textos, né, do Antigo Testamento que fala sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição dos mortos. Agora vamos ver do Novo Testamento, Lucas 14, versículo 14. Lucas 14, versículo 14. E serás bem-aventurado, porque não têm eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será
na ressurreição dos justos. Aqueles que morreram com Cristo, eles vão ressuscitar. Então tem aqui dois textos, né? Tem vários textos, mas eu escolhi só dois, né? Um do Antigo Testamento, Daniel 12:2, e um do Novo Testamento, né? Lucas capítulo 14, versículo 14, que fala sobre o segundo milagre do arrebatamento que vai acontecer, que é a ressurreição dos mortos. Quando o Senhor descer do céu na segunda vinda, o primeiro fato que ocorrerá será a ressurreição de todos os salvos. Os crentes fiéis ouvirão a voz de Jesus. Levantar-se-ão dos lugares em que foram enterrados, e a morte não terá mais poder sobre eles. Oh, glória! Olha que coisa tremenda isso aqui, gente. A morte não vai ter mais poder sobre aqueles que vão ressuscitar com Cristo, os fiéis, a igreja, aqueles, né, que foram fiéis a Cristo e morreram nele, estão lá, sepultados, né? Eles vão ressuscitar e a morte não vai ter mais poder, aleluia, porque eles estarão em corpos imortais. Eles vão receber a imortalidade, eles vão ser eternos para a glória do Senhor Jesus. Vamos ver aqui Apocalipse. Apocalipse 1:18. E eu que vivo e fui morto, e eis aqui. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus, na ilha de Patmos, né, ele se apresentou a João e disse: eu fui morto, eu morri, mas eu ressuscitei, eu estou vivo aqui agora, João. E vou buscar a minha igreja, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Satanás não tem mais poder quando a igreja, aqueles que morreram primeiro, que aqui está falando sobre a ressurreição, ressuscitarem primeiro. Satanás não vai ter mais poder sobre nenhum desses que ressuscitarão primeiro para ir morar com Cristo. Aleluias. Por quê? Porque o Senhor Jesus tem a chave da morte e do inferno. Então, já era, acabou. Onde está, ó morte, tua vitória, né? Aleluia. É riquíssima a descrição do apóstolo Paulo sobre a ressurreição dos crentes salvos, mortos em Cristo. Paulo analisa os detalhes, os procedimentos, o tempo adequado e todas as implicações acerca dessa ressurreição, eliminando as dúvidas e questionamentos relacionados a esta matéria, essencialmente relevante. Vamos lá, 1 Coríntios 15. O texto é um pouquinho grande, hein? Mas vamos ler, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 42 ao 55. É bem grande esse texto aqui, mas vamos ler, vamos lá. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará
em incorrupção, semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primogênito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aleluia! E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O apóstolo Paulo ele se preocupou muito, principalmente, com a igreja de Corinto. E ele frisou esse assunto e deixou bem claro que primeiro os mortos eles iriam ressuscitar. E isso tudo vai ser no abrir e fechar de olhos. Nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos transformados, né? Mas para isso é necessário largar o sangue e a carne. E é difícil. É difícil deixar os desejos carnais, porque esse mundo tem muita coisa para oferecer, né? Tem muita gente que deixa o seu Jesus por qualquer coisa. Ah, vão numa festa ali, vamos beber um pouquinho, vamos fumar, vamos prostituir. Agora chama para ir para a igreja. Estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor aqui. Eu vou ter que fazer uma viagem aí, vou ter que acordar cedo. É um monte de desculpa que arrumam. É uma pena, porque as coisas espirituais, gente, são muito melhores do que as carnais. E é necessário se revestir de incorruptibilidade. Porque se a gente continuar desta maneira, vai ficar difícil de herdar a salvação, de herdar a vida eterna. O terceiro milagre, a transformação. Durante o processo do arrebatamento, será a transformação extraordinária dos crentes salvos ressuscitados e dos crentes salvos que estiverem vivos. Este milagre obedecerá à seguinte ordem. A seguinte ordem: os salvos que dormem em Cristo, ou seja, cujos corpos estão mortos, receberão corpos vivos espirituais. Em seguida,
os crentes salvos vivos em corpos carnais receberão corpos espirituais. O processo milagroso atua na mudança da corruptibilidade para incorruptibilidade, da mortalidade para imortalidade. Gente, isso é glorioso. Que maravilha! Aqueles que são salvos em Cristo, né? Eles vão receber, né, os que morreram primeiro, né? Eles vão receber corpos espirituais. Que coisa gloriosa! Vão ressuscitar, gente. Isso é glorioso demais, essa transformação de uma coisa carnal para uma coisa espiritual, coisa momentânea para uma coisa eterna. Que maravilha! E nós, se estivermos vivos, né, nós vamos receber corpos espirituais. Nós estamos com o nosso corpo, né? Isso aqui é carne, matéria. Se eu estiver vivo aqui agora e Jesus voltar, quem eu conheci que morreu com Cristo, que está lá, né, no pó da terra, vai receber, né, corpos espirituais. E essa carne minha aqui, essa matéria aqui, ela vai ser revestida de uma matéria espiritual, de um corpo espiritual. Um corpo semelhante ao dos anjos e ao do próprio Senhor Jesus, que não tem pecado. Porque por enquanto essa matéria aqui nossa tem pecado. Tem desejos carnais, tem pensamentos horríveis, né? O coração muitas vezes fica sujo, mas o corpo que eu vou receber, se eu estiver vivo, esse corpo meu aqui vai ser totalmente, né, transformado, mas vai ser no abrir e fechar de olhos. Quando eu menos esperar, quando eu pisquei o olho, eu já não estarei mais aqui. Você não vai estar mais aí. Quem nós conhecemos que morreu com Cristo, nós vamos ver eles. Aleluias. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E esse é um processo milagroso, né, que atua a mudança, né, da corrupção para, né, incorrupção, né, da mortalidade para imortalidade. Por isso mesmo que nós já devemos começar desde já, não é para deixar para o final, mas é desde agora, santificação, jejum, oração no monte, oração de madrugada, leitura e obediência da palavra, indo aos cultos da igreja, mesmo tendo coisa errada nas igrejas, porque está tudo sujo, infelizmente. Tem púlpitos que estão fedendo carne, pecado, mas eu não vou olhar para isso. Eu vou para adorar a Deus, deixa quem quiser pecar, né? E aí eu vou estar me preparando neste processo aqui do arrebatamento, em que o nosso corpo vai ser transformado num corpo incorruptível, né? Imortal e incorruptível. Isso é glorioso. E o quarto e o último aqui, milagre, né? Eu falei de 3 milagres, mas acabou que a revista aqui falou que o primeiro é a presença do Senhor que vai aparecer, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vai ser a glorificação. Depois da ressurreição dos salvos em Cristo, da transformação dos dois grupos, ou seja, dos mortos e dos vivos, acontecerá o milagre da glorificação. Merece destaque neste tópico o fato de que, para usufruir a eternidade com Deus,
O corpo formado de carne e sangue será glorificado na condição de corpo espiritual, pois o corpo carnal, ou seja, o homem terreno, ele relaciona-se com o mundo físico, com as coisas dessa terra. Eu sou da terra, né? Eu estou aqui agora, você está aí. Nós somos terrenos. Esse corpo aqui pertence a este tempo, a essa terra. Está fixo aqui. Mas, quando o Senhor Jesus voltar, nós seremos transformados e vamos usufruir da eternidade em corpos espirituais, né? Para a glória do Senhor Jesus. Vamos aqui agora chegando já quase ao final aqui já, né? Para a glória de Deus. Fatos adicionais. Outros aspectos acerca do arrebatamento aparecem no texto bíblico, fornecendo uma compreensão clara, sólida e satisfatória deste evento relacionado a todos os salvos. Primeiro, figuras, tipos e símbolos. Os personagens bíblicos que remontam ao cenário do arrebatamento são Enoque, né? Trasladado, levado por Deus, que está em Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24. Creio que não precisa de ler, né? Mas vamos ler. 21, não, gente, 5. Gênesis 5. E viveu Enoque 105 anos, e gerou a Metusala. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusala 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Né? E agora aqui também, Noé e sua família antes do dilúvio. Gênesis 7:7. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio. Isso tudo é uma figura, né? São figuras, tipos e símbolos da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento, né? Enoque, por exemplo, ele andou com Deus. Não se viu mais ele, porquanto Deus o tomou, Deus trasladou, tirou ele da terra. Ele não viu a morte. E Noé e a família foram salvos do dilúvio. O dilúvio acabou com essa terra toda. Milhares e milhares de pessoas morreram porque a humanidade estava toda corrompida. E Deus é santo e ele não aceita pecado. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Deus falou, olha, eu tenho aliança com você, você vai fazer uma arca, tal, assim, e pronto. E um casal de cada animal vai entrar com você na arca, sua mulher, seus filhos, as mulheres de seus filhos e pronto. E Deus fechou a porta da arca por fora, não foi por dentro não, porque senão Noé, ele poderia ter misericórdia de ver o povo, né, desesperado batendo na arca. Abre, Noé, abre, por favor, a água está subindo, você falou, você estava certo. Noé poderia abrir a porta da arca, né, existe isso, né, que eu penso, né, que Noé poderia fazer. Aí o que Deus fez? Deus fechou por fora, impedindo que talvez se Noé quisesse abrir a porta da arca, né? Deus falou, só você, Noé, você e sua família, mais ninguém. E está aí, né? Essas figuras aí, né? E Ló também, outra figura, outro tipo e outro símbolo, né? Ló, que era sobrinho de Abraão, né? Ele foi retirado de Sodoma e Gomorra.
Gênesis 19. 19. Gênesis 19. Versículo 12 ao 23. Essa passagem eu conheço bastante. Eu não vou ler não, tá? Vou dizer apenas, depois vocês leem, né? Porque é um texto muito grande. Gênesis 19, do versículo 12 ao versículo 23, tá certo? Mas é o seguinte, Deus anunciou a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. E Ló, o sobrinho de Abraão, com sua mulher e suas duas filhas, estava lá, próximo, né, de Sodoma e Gomorra, nas campinas do Jordão. E aí Abraão começa a interceder, se você tiver tantos justos lá, só vai acabar por causa do justo. Se tiver tantos, Deus foi falando com Abraão, não, se tiver tanto eu vou destruir, se tiver tantos também não, se tiver tantos também não vou destruir Sodoma e Gomorra. E não havia nenhum justo em Sodoma e Gomorra, não havia nenhum. Aí Deus envia, por amor a Abraão, Deus envia anjos na casa de Ló e começa a falar com Ló para ele sair com a família e não olhar para trás, porque Deus iria destruir com fogo e enxofre. Não era para olhar para trás. E a mulher dele ainda olha para trás e fica convertida numa estátua de sal, né? E hoje, nós também, que queremos entrar no céu um dia, aceitamos a Jesus, estamos indo para a igreja, estamos nos santificando, lendo a palavra, obedecendo, não podemos olhar para trás. Não podemos voltar a ser o que éramos antes. Se antes era uma pessoa que gostava de agredir os outros, bater na mulher, xingar o marido, comprar as coisas e não pagar, mentir, adulterar, aceitou Jesus, as coisas se fizeram novas. Esquece o passado. Não olha para Sodoma e Gomorra, não. Esquece de Sodoma e Gomorra. Esquece de lá. Olha para frente. Acabou que os anjos, praticamente lá no finalzinho, tiveram que quase que pegar nas mãos da família de Ló e tirá-los à força. Correndo, porque já estava prestes a chover fogo e enxofre para destruir Sodoma e Gomorra. Elias às margens do rio Jordão. Também é uma figura, um tipo e um símbolo do arrebatamento. Está em 2 Reis 2, segundo livro de Reis. Vamos lá rapidinho. Opa, passou. 2. Bacana isso aqui, hein? Fala sobre Elias e Eliseu. Cadê? Versículo 6 ao 11. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei, e assim ambos foram juntos. Tá. Sucedeu, pois que eles, passando, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, então, né? Antes que o Senhor me tome de ti. E Eliseu pediu, peço porção dobrada do Espírito, do teu Espírito sobre mim. E Elias falou, olha, dura como me pedisse, se me vires sendo tomada de ti, você vai receber, se não, não. E aí sucedeu que eles estavam conversando e de repente veio o carro de fogo, com cavalos de fogo, separou Elias de Eliseu, né? E Elias subiu no céu, né? Num redemoinho. Eu já ouvi muitos que se dizem pregadores dizer que Elias subiu num carro de fogo. Minha Bíblia diz que não. É uma coisa que a gente tem que vigiar muito. E o que acontece? Né? De repente, é assim que vai acontecer também. Vão estar dois no campo.
Um ficará e o outro será tirado. Estarão dois no moinho. Um será tirado e o outro ficará. É isso que vai acontecer. Igual Elias e Eliseu. Ele, veio um carro de fogo, separou Elias de Eliseu. Eliseu ficou e Elias subiu no céu num redemoinho. Esse também é outro tipo, né, de figura, tipo e símbolos, né? Vamos ver outro aqui também. O Senhor Jesus em Jerusalém. Uhum. Ah, sim. Isso aqui também é interessante. Se for o que eu estou pensando, vamos lá. Atos 1. Opa. Atos 1, do 9 ao 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Ah, tá. Uhum. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os viste, né? O viste ir. Isso aqui é interessante, né? Quando o Senhor Jesus estava dando as últimas instruções aos apóstolos, aos discípulos, e ele falando, quando de repente ele começou se elevando da terra. Aleluia! Gente, isso é de arrepiar os cabelos. Isso aqui é uma coisa gloriosa. Aleluia! A lei da gravidade não vai impedir do meu e do seu corpo de, subir. Alabaraçaia cantorebalarache. Não vai impedir. Vai ser um mistério tremendo esse. No arrebatamento da igreja. A igreja vai subir. E a igreja que eu estou me referindo é o corpo. Igreja, a noiva. Não é o prédio que você é membro desta igreja ou daquela ou de outra. A minha igreja vai ficar aqui, o prédio, lá em Penedo, na Igreja Batista em Renovação Espiritual. Ela vai ficar ali, o prédio. Mas o corpo, a igreja, eu faço parte. Vai, subir, aleluia. Oh, glórias a Deus. Vamos ver aqui também, mais um aqui. O meu xará, Felipe, né? Quando ele foi pregar para o eunuco, né? Que também está em Atos 8, versículo 39 e 40. Isso aqui é interessante também. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia, né? O Filipe, da Bíblia, né? O Senhor mandou ele se levantar, né? E ir para a banda do sul, né? Que desce para Jerusalém, para Gaza. E ele obedeceu e foi. E de repente ele encontrou um homem eunuco, né? Que era mordomo da rainha dos etíopes, né? E ele estava lendo um texto, né? Do profeta Isaías, inclusive, né? E aí o Espírito do Senhor, né? Ele falou para Filipe, né? O Filipe da Bíblia, se achegar àquele carro, né? Onde estava o eunuco. E ele perguntou ao eunuco se ele entendesse, se ele estava entendendo o que estava lendo. E ele falou, mas como que eu posso e ninguém me ensina, né? E aí o Filipe da Bíblia, né, começou a explicar para ele de quem que o profeta Isaías estava se referindo.
que, se não me falha a memória, né, foi como ovelha para o matadouro, né? Uhum. E aí o que acontece? O eunuco creu. E eles chegaram a um certo local, tinha água, e o eunuco falou: ali tem água. O que me impede de ser batizado? E Filipe falou para ele: é lícito, se creres de todo o coração. Creio que. Aí o eunuco falou para Filipe, né? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram os dois, né? O Filipe e o eunuco na água, né? Filipe batizou o eunuco. E assim que eles saíram da água, o Espírito do Senhor, ó, tirou Filipe dali, sumiu. Ficou só o eunuco. E Filipe apareceu lá, né, em Azoto, né, para a glória do Senhor Jesus. João na ilha de Patmos também. Vamos ver também? Eu acho que esse texto aqui também é forte também, Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 9 e 10. Se confessar... Não, gente. Tô todo atrapalhado hoje. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. João estava na ilha de Patmos porque, né, ele pregava a palavra e mandaram ele para lá, achando que lá ia acabar tudo. Foi lá que foi o grande começo do ministério do apóstolo João, para a glória do Senhor Jesus. E ele foi arrebatado em espírito. Ele não foi em corpo, matéria, para o céu. Ele foi em espírito. Deus levou ele em espírito e revelou o Apocalipse todinho para ele. As 7 igrejas, 7 taças, 7 trombetas, tudo. 7 selos, os finais de todas as coisas, as 7 igrejas da Ásia, né, todas as cartas que ele enviou, foi tudo revelado em arrebatamento de espírito. E é uma coisa gloriosa isso aqui também, e pode acontecer hoje em dia. Claro que, devido muitas cidades estarem tão atoladas no pecado e tantos ministérios, é muito milagre se acontecer isso hoje em dia, arrebatamento, chamado arrebatamento de sentidos, né? Onde Deus arrebata a pessoa para um certo local para revelar coisas tremendas. E a pessoa depois volta trazendo coisas extraordinárias que viu e que Deus revelou, né? Eu conheço um pastor aqui na minha cidade, que no monte da Bicuíba, que é um monte consagrado aqui, né? Um parente dele que estava conversando comigo uma vez falou que esse pastor, ele foi arrebatado várias vezes nesse monte. E é coisa gloriosa, né? Vamos ficar só por aqui, tem mais 2 aqui, mas senão a gente não vai terminar nunca. Né? E outro fato adicional, né? Eis aqui vos digo um mistério. Esta alocução paulina alude a uma parte dos arrebatados que irá para o céu sem passar pela morte física. Este ensinamento foi uma revelação que o Senhor entregou a Paulo para ser compartilhado nas igrejas como doutrina. Haverá uma geração composta de crentes fiéis que será transformada, glorificada e preparada para o arrebatamento,
que acontecerá em uma fração de segundos. Esses salvos em Cristo não serão feridos pelo aguilhão da morte física. Então, esse mistério glorioso do arrebatamento, Deus ele se preocupou muito e usou o apóstolo Paulo para direcionar, né, as igrejas e dizer, né, como que seria, como que ficaria, né, o arrebatamento. Mas eles teriam que se preparar, teriam que estar preparados para esse dia, que vai ser muito rápido, gente. Vai ser de repente, vai ser fração de segundo, não tem como calcular. Vai ser no abrir e fechar de olhos, para a glória do Senhor Jesus. Finalmente, a conclusão. Quando tudo o que Deus determinou para o dia do arrebatamento acontecer, o mundo inteiro testemunhará a veracidade da palavra, e todos saberão que as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Os que creem e aceitam Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, os que guardam em obediência os mandamentos divinos, os que fazem parte da verdadeira igreja, os que vivem em santidade e os que esperam a salvação, subirão ao encontro do Senhor nos ares e irão para o céu. Sejamos o povo do arrebatamento. Pode demorar alguns anos ainda, ninguém sabe. O mais importante é cumprir isso daqui, ó, né? Crer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, primeiro. Depois, guardar em obediência os mandamentos divinos, a Bíblia Sagrada. Esse livro tem que ser obedecido. Temos que obedecer esse livro sagrado aqui, tá? Que é o único livro de inspiração divina, de Gênesis e Apocalipse, tá? Não tem mais nenhum outro livro além desse aqui, não. Tá? Primeiro, crer e aceitar a Jesus, obedecer os mandamentos divinos, fazer parte da verdadeira igreja, porque existe igreja falsa, tá? Existe evangelho falso, existe evangelho verdadeiro, e nós temos que fazer parte da igreja verdadeira, que prega santificação, que não tem medo de pregar contra o pecado e que obedece a palavra. Terceiro, né, no caso aqui, né? Quarto, né? Viver em santidade. Quinto, esperar a salvação, né, para encontrar com o Senhor nos ares. É difícil, eu sei que é, mas vale a pena, porque a igreja sendo arrebatada, o Espírito Santo de Deus, que ainda está aqui na terra, ele também vai junto com a igreja, ele vai sair. E o Espírito Santo de Deus saindo da terra, Satanás, através do anticristo, vai fazer o que ele quiser aqui na terra durante 7 anos. Vai fazer o que ele quiser. Demônios perigosos e fortes que estão em prisões serão soltos. Coisas terríveis vão acontecer aqui, gente. Não fica aqui não, por favor. Lute, largue essa vida de pecado, aceita Jesus, se lava com o sangue dele, se torna uma nova criatura, obedeça a palavra e rumo a Canaã celestial. Rumo a ela. Olhe para Cristo, olhe para Ele. Porque senão a igreja vai subir e você vai ficar. Mas que em nome de Jesus, você e eu possamos fazer parte do povo do arrebatamento. Para a glória do Senhor Jesus. Amanhã, se Deus nos permitir, estarei aqui às 10 da noite e nós vamos falar sobre o anticristo, né? A terceira lição
do estudo do Apocalipse, o Anticristo. Não percam, hein? Amanhã acho que vai pegar fogo isso aqui. Pela glória de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor e um forte abraço do seu amigo, irmão em Cristo, Felipe Ferraz. Amém.